Olá, pessoal! Vou comentar brevemente sobre o diagnóstico das infecções causadas por estafilococcus. No diagnóstico clínico, como não estamos falando de uma doença específica, ele vai variar muito conforme as manifestações clínicas do paciente. Então, se ele está com uma celulite ou uma pneumonia, será feita toda uma anamnese e ele será encaminhado para a realização de exames laboratoriais ou outros, como os de imagem, no caso de uma pneumonia, por exemplo. Então, esses exames eles vão auxiliar na confirmação dessa suspeita clínica. No diagnóstico laboratorial, nós temos uma fase pré-analítica, na qual vai ser coletado uma amostra do paciente, que vai variar, pode ser uma coleta de uma secreção de ferida, um catéter, uma hemocultura, e então vai ser analisada. Primeiramente é feito o isolamento e depois uma identificação para então termos o resultado do exame e seguir com o tratamento do paciente. O isolamento pode ser feito pelos meios H-sangue, que é um meio rico e suplementado, e também pelo mannitol salgado, que é um meio seletivo, o qual os estafilococcus aureus fermentam o mannitol e o cloreto de sódio inibe o crescimento de outros micro-organismos. Lembrando também que pode ser feita a coloração de Gram para a diferenciação das bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Então, depois do isolamento, nós fazemos as provas de identificação, que são a catalase, coagulase, fermentação de mannitol e a sensibilidade à novobiocina. A prova da coagulase ela é importante porque divide os estafilococcus em coagulase negativo e as estafilococcus aureus. Aqui na imagem nós temos colônias de estafilococcus coagulase negativa e vocês podem ver que elas têm uma coloração esbranquiçada, acinzentada, mas também pode apresentar uma coloração amarelada e alaranjada no caso das estafilococcus aureus. É válido ressaltar também que as estafilococcus podem apresentar uma atividade hemolítica e nós podemos visualizar essa hemólise pelo meio H-sangue. Então, após o período de incubação e crescimento da colônia bacteriana, nós podemos prosseguir com as provas de identificação. Então, aqui nessa primeira imagem, nós temos a prova da catalase, que ela vai nos indicar se a bactéria tem enzima catalase através da formação dessas bolinhas. E ela vai também nos ajudar a diferenciar as bactérias estafilococcus das streptococcus, que no caso as estafilococcus elas são catalase positivas. Já aqui nessa segunda imagem nós temos a prova da coagulase, que nós vamos colocar uma alçada da cultura no tubo de ensaio contendo plasma de coelho e se a bactéria tiver a coagulase vai formar um coágulo, ou seja, ela é uma Staphylococcus aureus. Como eu havia comentado, as bactérias Staphylococcus aureus elas fermentam o mannitol. Então, nós podemos visualizar essa fermentação através da mudança de cor do meio. Então, ele vai passar de rosa para amarelo, que significa um resultado positivo, ou seja, a bactéria fermenta o mannitol. Já quando ela não fermenta, ou seja, um resultado negativo, a cor ela vai permanecer inalterada. Temos também a sensibilidade à novobiocina, que é feita através de um semeio, de uma amostra que foi suspensa previamente para uma tubação. Então, essa amostra ela vai ser semeada no meio Miller-Hinton e então vai ser adicionado um disco de novobiocina. Essa placa vai ser incubada para então a gente poder ver o resultado e interpretar. Se houver um halo de inibição do crescimento de até 12 milímetros, indica a resistência à novobiocina e também vai identificar o micro-organismo como Staphylococcus saprophyticus. Após a devida identificação do micro-organismo, caso solicitado, pode-se fazer um antibiograma, o qual vai nos fornecer o padrão de susceptibilidade da espécie bacteriana frente às classes dos antibacterianos. Então, vai ser realizado o mesmo procedimento da sensibilidade à novobiocina. As colônias que estão na placa e que cresceram vão ser tocadas com a alça bacteriológica e colocadas de um tubo contendo solução salina estéril para fazer o ajuste de tubação. Depois desse ajuste, submerge suave nessa suspensão, tira o excesso e faz o semeio numa placa com o meio Miller-Hinton.
Depois, adiciona-se os discos de antibióticos e incuba essa placa. Passado o período de incubação, faz-se a medição do diâmetro da zona de inibição do crescimento bacteriano ao redor de cada disco. No caso das estafilococos, podem ser usados vários tipos de antibacterianos, como os aminoglicosídeos, macrolídeos e tetraciclinas. Então, aqui na imagem, nós temos o ajuste da turvação, o semeio na placa e aqui já a placa após incubada, né, com a medição do disco.